Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Orlinda, eu tenho 40 anos, quarentena, sim, e sou professora. Tenho uma filha linda de 5 anos chamada Ana, que é a razão do meu viver. Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Em novembro de 2019, eu comecei a sentir um incômodo muito grande. Eu estava muito gorda, uma região abdominal extensa, problema seríssimo de voz, né? Para eu que sou professora, já estava desenganada na minha cabeça, inclusive já tinha conversado nas escolas que eu trabalho. Eu teria que sair da sala de aula, né? A fono falou para mim, eu estava com possivelmente um cisto nas cordas vocais. Esse incômodo abdominal foi crescendo, e mais ou menos no meio de novembro eu decidi procurar um gastro, porque eu estava tendo muita azia, era um incômodo muito grande. Várias pessoas estavam até falando, Tuca, você está grávida. Mas eu sabia que não. Enfim, procurei o gastro e no exame, né, lá no exame clínico, ele apalpou e verificou que eu tinha uma massa abdominal extensa. Ele falou para mim assim, eu vejo uma massa abdominal. Não me assustou, né? Porque ele não tinha diagnóstico completo. Pediu para que eu fizesse um ultrassom, porque ele mesmo suspeitou de uma gravidez. Ao chegar no ultrassom, procurei uma clínica renomada aqui em Montes Claros. Fiz ultrassom, ao fazer o ultrassom, a médica que analisou, ela ficou muito assustada. Nesse dia, eu lembro que era uma quarta-feira, foi o pior dia da minha vida. Ela falou assim, você, Orlinda, tem uma massa abdominal muito extensa, eu nunca vi uma coisa dessa. Mas eu vou entrar em oração para você. Aí eu comecei a ficar nervosa. Eu falei assim, o que a senhora tá vendo aí, doutora? É um tumor? Ela, possivelmente sim. Só que tá tão grande que eu não consigo nem mensurar. Eu não sei nem do que se trata. Então você vai ter que ser submetida a um procedimento mais específico, né? Que foi uma ressonância magnética. Fui eu fazer essa ressonância magnética. E nesse período, eu acredito que foi assim, um período de 4 dias, até ter o diagnóstico mesmo. Foram os dias mais terríveis da minha vida. Por quê? A médica havia falado, né, que era uma coisa muito extensa, que ela nunca tinha visto nada parecido. E eu tinha uma filha de 5 anos que realmente dependia de mim. Então, assim, minha vida inteira passou naquele momento. Fiz a ressonância magnética, chegou à conclusão que eu tinha um cisto ovariano. E esse cisto já tinha 4 quilos. Imagina 4 quilos comprimindo os órgãos dentro da gente. Era como se fosse uma gestação mesmo. Quem aí é mãe sabe como é uma gestação. Imagina uma criança de 4 quilos dentro de você. Só que esse diagnóstico não era preciso. Por quê? Como era um cisto, não podia fazer punção, não podia fazer biópsia. Então, teria que ser operável. Né? Tinha que operar. Não tinha outro jeito. Procurei um cirurgião, né, oncológico, o Dr. Cláudio Henrique, uma pessoa maravilhosa, super iluminada. E minha cirurgia foi marcada para dia 11 de fevereiro. Nesse período, muita coisa começou a mudar dentro de mim. E uma fé que antes eu tinha, que estava abalada, começou a crescer dentro de mim. E eu pedi a Deus para que eu sobrevivesse. Porque eu tinha uma filha para poder cuidar. Só Deus sabe o que passava na minha cabeça. Ah, Tuca, e todo mundo perguntava, mas como que você não percebeu isso? Um tumor de 4 quilos. Gente, eu não vivia, eu sobrevivia. Eu sobrevivia. Minha vida era trabalho. Eu estava depressiva, eu trabalhava o tempo todo, mal-humorada, né? E não via a vida passando. Esqueci de sonhos, esqueci de tudo e só trabalhava. É assim, às vezes a gente não vê o que está acontecendo à nossa volta. A gente vai deixando a correria do dia a dia consumir a gente vai deixando para depois. A gente sempre vai ficando para depois.
Fiz a cirurgia dia 11 de fevereiro. Ao analisar, né, uma cirurgia aberta, e essa cirurgia precisava de um patologista junto, porque ele tinha que analisar o material para ver se tratava de um câncer. Se fosse um câncer mesmo, ele teria que fazer esterectomia total, ou seja, retirada de todos os órgãos do sistema reprodutor, incluindo colo de útero, ovários e tudo mais. O médico já havia me explicado. Enfim, ao analisar, viu que se tratava de um tumor mesmo. Aí fez a esterectomia total, retirou tudo, foi um sucesso minha cirurgia. Veio a análise imunohistoquímica, que é uma análise que detecta a origem, né, do tumor. E essa análise não foi nada conclusiva, porque através dessa análise chegou-se à conclusão que naquele tumor havia células de várias partes do meu corpo. Quando eu fui então encaminhada à doutora Príscila, outro anjo que apareceu na minha vida. Ela foi muito sincera para mim. Ela falou assim: tia Tuca, é quase certeza que você será submetida à quimioterapia, em caso mais extremo, à radioterapia, ou até mesmo terá que fazer outras cirurgias, devido à dimensão do tumor. Ela ficou assustada e ela já me conhecia, né, de outros carnavais. Eu fui professora dos filhos dela, enfim, a gente tinha uma certa intimidade. Me deu toda a assistência que vocês possam imaginar, né? Eu fiz exames literalmente da cabeça até os pés. Fiz todos os tipos de exame, procurando encontrar a origem desse tumor. Nisso ela mandou as minhas lâminas, né, o material, para vários laboratórios para poder chegar a uma conclusão. Quando foi em abril, né, fevereiro, março, abril, maio, quando foi em maio, chegou o diagnóstico final. Ao procurar por tudo que vocês imaginarem, por todas as partes do meu corpo, a gente não encontrava nada. Pela dimensão de um tumor de 4 quilos, e você não encontrar nada, só podia ser um milagre. Ela não parava de investigar, não parava de investigar. Chegou o resultado da análise imunohistoquímica final de 2 laboratórios diferentes, além daquele primeiro. E a conclusão foi: o tumor era jovem, o tumor havia crescido ali, e ao fazer a cirurgia, eu retirei esse tumor. Gente, vocês não têm noção. O tumor era tão grande, mas tão grande, que comprimia o meu estômago, causava refluxo, e o problema da minha voz era proveniente desse tumor. Então, assim, até da voz eu não tenho mais nada. Eu tenho uma voz agora de professora, mas não tem calo, não tem cisto, não tem nada. A minha otorrino ficou impressionada. Ela falou assim: Orlinda, seu caso era de afastamento e agora não tem mais nada. Então foi um milagre que aconteceu na minha vida. Eu precisei passar por um tumor, passar por uma incerteza quanto à minha profissão, né, quanto à minha vida profissional, para poder entender que a vida é agora, a vida é breve. Se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás, a gente tem que viver intensamente, a gente tem que olhar para o lado, a gente tem que parar para nos cuidar, porque a vida é breve, a vida é agora, gente. Então não deixa para depois. Não deixa para depois o eu te amo que você poderia dar hoje. Não deixa para depois o perdão que você poderia fazer, né? A atitude de perdão que você poderia realizar na sua vida, a reconciliação. Não deixe para depois os seus sonhos. Se você sonha com algo, vá atrás, corra atrás. Não existe impossível. E para mim, tudo isso foi um milagre. Então, de tudo que a gente passa na vida, a gente tem que tirar o lado positivo, né? Isso foi um milagre que aconteceu na minha vida. Eu precisei passar pelo câncer, eu precisei passar pelo problema de voz, eu precisei passar por isso tudo para dar mais valor
a minha verdadeira riqueza, aquilo que eu tinha, a minha família. Nesse meio tempo também eu comecei a observar quem realmente eram os meus amigos, as pessoas que se aproximaram de mim, várias pessoas em oração. Então, assim, foi Deus. Foi uma história de superação. É uma história de superação. E cada dia que passa, eu estou vivendo um dia de cada vez, tá? Então, é essa a minha história. Espero que tenha servido de alguma forma para vocês. E pense no que eu falei. A vida é hoje, a vida é breve. Não deixa nada para depois. Olha aqui, veio essa pandemia, nós somos sobreviventes. Pensa, muita gente falando que o ano de 2020 foi um ano péssimo. Para mim, foi um dos melhores anos da minha vida. Por quê? Porque eu sobrevivi a um câncer, eu sobrevivi a um problema de voz, não perdi os meus empregos, não tive que ser afastada. E eu tô viva, eu tô sobrevivendo à Covid, essa pandemia que já matou várias pessoas pelo mundo. Então agradeça a Deus sempre pela sua vida e viva o hoje. Lembre-se, a vida é breve. Um beijo, fiquem com Deus.